Olá, espero que vocês tenham gostado dos nossos primeiros vídeos que falaram sobre as classificações vocais das vozes líricas, das vozes da ópera. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como começou tudo isso, né? A gente tem, historicamente, o início da ópera lá um pouco antes até do período barroco, com um compositor italiano chamado Monteverdi. É ali que se junta a música, a ação dramática e começam, então, as óperas. E a gente está falando de vários séculos atrás. Naquele começo, os instrumentos musicais eram feitos com materiais naturais, né? Madeira, peles de animal, e o som deles era pequeno, não existia uma tecnologia, né? Como hoje nós temos muitos instrumentos de metais, nós temos violinos, né? Que foram aperfeiçoados por vários luthiers através dos tempos. Piano nem existia naquela época, então a voz humana também era pequena, no sentido de que não existia ainda uma técnica vocal aprimorada para se cantar e muito menos microfonação, né, gente? Estamos falando de séculos atrás. Então a gente vai mostrar uma ópera do período barroco para vocês ouvirem como que se aproxima, né? Logicamente não temos gravação daquela época, mas como que se aproxima aquele estilo, aquele jeito, aquela técnica daquele período para se cantar aquele estilo de ópera. Vamos ouvir um trechinho. Então, vocês ouviram agora um jeito de cantar bem antigo, né, de uma ópera do período barroco. Já no período clássico, né, Mozart é um dos maiores expoentes desse período, já se cantava com uma voz mais impostada. A gente não sabe exatamente como era, mas a gente sabe que, por exemplo, a classificação vocal era ainda muito simples, né? Se você pegar uma partitura de ópera de Mozart, você vai ver ali que tem indicação de voz feminina soprano e contralto, ou alto, e na voz masculina de tenor e baixo. Então ainda não se falava naquelas subdivisões que eu falei nos dois primeiros segmentos desta série. Então a gente vai ouvir agora um pequeno trecho de uma ópera de Wolfgang Amadeus Mozart. Muito bem, vocês já perceberam como a voz agora ela é mais colocada, ela é mais impostada. E finalmente, já estamos falando agora de século XIX, no período romântico, né? O que acontece? Uma grande mudança na ópera. As orquestras ficam maiores, com mais massa sonora, mais volume. A música deixa de ser executada na corte, né, nos palácios, nos castelos, e também nas igrejas apenas. Ela passa a ser executada nos teatros. E uma das grandes figuras na transformação disso é o compositor alemão Richard Wagner, que ele faz uma coisa muito interessante, que pouca gente sabe e que hoje é comum no mundo todo, em todos os teatros e auditórios, né? Ele manda apagar a luz da plateia, ele manda juntar as fileiras de poltronas para as pessoas não ficarem circulando durante os espetáculos, e ele cria o fosso de orquestra, para a orquestra ficar abaixo do nível do palco, para você poder ver a cena melhor.
Então, são coisas pra gente, né, simples, corriqueira, a gente pensa que sempre foi assim, mas não é. Porque durante um bom período a música era executada como se tivesse um rádio ligado, né? Como não existia energia elétrica, não era dominada, né? Então, muitas vezes era música ambiente ou música de função, né? Como numa missa, numa igreja, num culto. E durante principalmente o século XIX, a gente tem essa transformação. E com esse aumento da orquestra, do volume, né? Porque os instrumentos estão sempre evoluindo tecnicamente, né? A voz humana teve que acompanhar. Então, as vozes ficaram mais fortes, mais brilhantes, a técnica vocal evoluiu. E uma coisa muito interessante nessa evolução é a descoberta do raccolto em italiano, que quer dizer som recolhido. Em português a gente fala cobertura. O que é isso? A voz masculina, como vocês sabem, quando o menino está na puberdade, ele tem aquela passagem de voz, que é quando cresce o pomo de Adão, né? Então difere da voz das meninas, da voz feminina. Então o homem cantava numa extensão que não passava normalmente de uma nota Sol ou Lá. Com essa técnica do raccolto ou da cobertura, ele passa a atingir notas mais altas com a voz plena. Ele não precisa mais fazer falsete para cantar uma nota Si ou Ré ou Si ou Dó ou um Ré bemol. Então, esse termo até designou o famoso dó de peito, né? Então a gente vai ouvir agora dois exemplos em que o tenor canta uma nota dó, numa música bastante conhecida, e de um tenor também cantando uma nota Si natural, de peito, ou seja, não é falsete, numa das músicas mais apreciadas, mais tocadas, agora inclusive em período de pandemia, tem sido muito tocada em homenagens, em lives, em frente a hospitais, em homenagem a médicos, que é a área Nessun Dorma, da ópera Turandot, de Puccini, que o tenor canta essa área maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam esses dois trechinhos. E até o próximo episódio.